Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as conquistas ambientais no continente europeu. Então nós já falamos nas últimas aulas sobre a Europa e vamos continuar falando sobre ela. Mas hoje nós vamos falar sobre as fontes de energia. Então coloquei lá a matriz energética. Metade da energia consumida na Europa são de combustíveis fósseis. Tá, professora, mas o que são combustíveis fósseis? Como combustíveis fósseis nós temos o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Esses combustíveis fósseis são altamente poluidores. Eles liberam gás carbônico em grande quantidade, CO2 em grande quantidade para a atmosfera. Devido a essa grande poluição, o que a Europa vem fazendo nos últimos anos? Eles estão procurando investir em fontes de energia renováveis. Tá, mas o que são fontes de energia renováveis? São aquelas que não vão acabar, ao contrário dos combustíveis fósseis, e são aquelas que não poluem, como por exemplo, energia solar, eólica, do vento, a energia da biomassa. Então são aquelas fontes de energia que não acabam e não poluem. Quais são as medidas sustentáveis adotadas pelos países europeus? Já que eles estão poluindo muito, eles estão tentando adotar medidas para diminuir essa poluição. Primeiro, reciclar os resíduos sólidos, principalmente aqueles materiais que podem ser recicláveis, reduzir a poluição do ar, diminuindo a utilização de combustíveis fósseis. Como exemplo, nós temos lá, em 2018, alguns países já reciclavam 80% do lixo. Então, gente, quando não existe a opção de reutilizar aquela embalagem, tanto aqui no Brasil, nós precisamos também fazer isso, lá na Europa já está sendo adotada em 80% dos países. Para quê? Para diminuir cada vez mais a quantidade de lixo e também a utilização dos recursos naturais. E aí surgiu como uma ideia para acabar com a quantidade de lixo as cidades inteligentes. O que são as cidades inteligentes? O próprio nome já diz. Elas estão cada vez menos poluindo e cada vez menos utilizando os recursos naturais. Essas cidades inteligentes, eu coloquei lá, são pautadas pelo crescimento econômico sustentável. Tá, mas vocês sabem o que é o crescimento sustentável ou o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável nada mais é do que, existe uma frase que define: utilizar os recursos naturais, não esquecendo que as gerações futuras também vão utilizar. Como assim? Eu posso utilizar a água para beber e para tomar banho? Sim, mas daqui a 40, 50 anos, existem muitas pessoas que também vão utilizar. Então eu não posso poluir essa água, porque existem pessoas que também vão precisar. Eu posso utilizar e devo utilizar o ar para respirar? Sim, mas não posso esquecer que daqui a 60, 70, 80 anos as pessoas vão continuar respirando. E aí, se eu poluir todo esse ar com as indústrias ou os automóveis, daqui a alguns anos o ar vai estar tão poluído que as pessoas não conseguem respirar. E assim com todos os outros recursos naturais. Então essas cidades inteligentes, elas utilizam os recursos, mas elas replantam as árvores, elas reutilizam a água. Para quê? Para que ela não acabe. Essas cidades inteligentes estão cada vez mais conectadas e automatizadas. Para quê? Para que possa se desenvolver cada vez mais rápido. Um exemplo é a cidade de Santander, na Espanha. Então, olha só, o que foi feito lá? Sensores foram instalados para o recolhimento de informações sobre a qualidade do ar, a coleta do lixo, a situação do trânsito e a iluminação pública. Esses sensores foram espalhados pela cidade e aí, quando a qualidade do ar está muito baixa, quando a poluição da água está ruim, quando a coleta do lixo não está sendo eficiente, o que acontece? Esses sensores enviam os dados para o governo
para que possa melhorar a qualidade de vida da população. Isto custa dinheiro? É claro que custa, mas a longo prazo, os benefícios para o governo e para a população são muito melhores. E a população vai gastar muitas vezes menos em outras coisas, menos água, porque vai reutilizá-la e assim com todos os outros recursos. E como nós estávamos falando de medidas sustentáveis para o desenvolvimento de um país e para o desenvolvimento do continente europeu, então nós temos limites, condições limitantes para a utilização das energias renováveis na Europa. Não é simplesmente assim, eu vou utilizar energia eólica, para isso eu preciso de vento. Eu vou utilizar energia solar, para isso eu preciso que os raios solares sejam captados de maneira mais forte, para quê? Para gerar mais energia. Então, quais são os limites, as condições limitantes na Europa? A geração de energia por meio de hidrelétricas é ineficiente, porque a maior parte dos rios da Europa são rios de planície, e rios planos de planície não geram muita energia. A construção de hidrelétricas só é possível em áreas de desnível do relevo, como eu falei, em áreas que tenha cachoeiras e corredeiras, porque um rio calmo vai gerar energia? Não, ele tem que descer com força e aí sim ele gera energia. A energia geotérmica restringe-se na Europa a locais onde há fontes termais, principalmente na Islândia. Energia geotérmica é aquela que vem do interior da Terra. O que eles fazem? Lançam jatos d'água em direção a essas fendas, esse vapor d'água gera energia. E também os geysers, que tem principalmente na Islândia. Geysers são aqueles jatos d'água que vêm do interior da Terra. Se eu não tenho falhamentos, eu não tenho como gerar energia geotérmica. Não vou fazer um buraco na Terra até chegar no manto para gerar essa energia. E para terminar, a irregularidade dos ventos é um dos fatores que determinam a produção de energia eólica na Europa. Quando a gente passeia pela Europa, ao lado da estrada tem várias turbinas de geração de energia eólica. Então hoje nós terminamos o continente europeu. Para vocês poderem resolver as atividades, já falei várias vezes, vão voltando às aulas, assistindo as aulas até o final. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima semana.